Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. O nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa está auxiliando você nos seus estudos, em especial numa época em que as aulas presenciais estão suspensas devido à pandemia do coronavírus. Nessa aula nós vamos comentar uma questão do Enem que é de difícil resolução. No caso do Enem de 2016, na aula passada nós comentamos uma questão da mesma prova que era de fácil resolução. E naquela aula nós comentamos uma outra coisa também, que naquela questão a grande vantagem é do candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis, como essa que nós vamos comentar agora. Segue um quadro. Enem 2016. Em casa, Ideu podia seguir fiel ao imperador japonês e às tradições que trouxera no navio que aportara em Santos. Por isso, Ideu exigia que, aos domingos, todos estivessem juntos durante o almoço. Ele se sentava à cabeceira da mesa, à direita ficava Anashiro, que era o primeiro filho, e Itoshi, o segundo, e à esquerda, Aru, depois Hiroshi, que era o filho mais novo. A esposa, que também era mãe, e as filhas, que também eram irmãs, aguardavam de pé ao redor da mesa. Aru reclamava, não se cansava de reclamar, que se sentassem também as mulheres à mesa, que era um absurdo aquele costume. Quando se casasse, se sentariam à mesa a esposa e o marido, um em frente ao outro, porque não era o homem melhor que a mulher para ser o primeiro. Elas seguiam de pé, a mãe um pouco cansada dos protestos do filho, pois o momento do almoço era sagrado, não era a hora de levantar bandeiras inúteis. Referindo-se a práticas culturais de origem nipônica, o narrador registra as reações que elas provocam na família e mostra um contexto em que A. A obediência ao imperador leva ao prestígio pessoal. B. As novas gerações abandonam os seus antigos hábitos. C. A refeição é o que determina a agregação familiar. D. Os conflitos de gêneros tendem a ser neutralizados. O lugar à mesa metaforiza uma estrutura de poder. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra E. Agora vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Como eu já disse, é uma questão de difícil resolução. No momento em que o candidato está fazendo a pré-leitura da prova, ou seja, no momento em que ele está avaliando o grau de dificuldade de cada questão, ele tende a perceber em relação a essa questão que mais de uma alternativa parece responder corretamente à pergunta do enunciado. Então não se trata de uma questão de fácil resolução. E eu diria até que o nível médio de resolução é arriscado. Agora vamos supor que chegou o momento de você resolver a questão. E aí você faz uma leitura mais atenta do texto. O texto fala sobre o momento de uma reunião familiar ocasionada pelo almoço dominical em uma família de origem japonesa em Santos. O chefe da família, o Ideu, ainda se mantém fiel ao imperador japonês. E o momento do almoço dominical ainda é o momento em que ele pode manter as tradições de sua origem. Então o Ideu aproveita o momento da refeição para montar uma estrutura que simboliza o quê? A estrutura do poder, como diz o gabarito letra E. Ele, o chefe de família, na posição da cabeceira. Os filhos, cada um ao lado desse chefe. E as mulheres aguardando de pé. Ou seja, as mulheres só se sentariam à mesa depois que cada um dos homens já estivesse sentado. Tudo isso era um reflexo de quê? Da estrutura machista da família que havia sido herdada do Japão. E reparem uma coisa, do ponto de vista do Aru, o filho rebelde, isso que está na alternativa E também é válido. Afinal de contas, a mudança que ele quer promover também vai manter essa ideia de que o lugar na mesa
metaforiza o poder. Só que nesse caso, a própria inexistência desse poder estará metaforizada, já que ninguém se sentará numa posição privilegiada. Então, se o Aru discordasse dessa ideia de que a posição na mesa metaforiza o poder, ele não se revoltaria com a situação. As alternativas A e B cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. E as alternativas C e D cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Eu diria que a letra C é uma das grandes armadilhas dessa questão. Provavelmente muitos candidatos pensaram em marcar ou até marcaram essa alternativa C, e o curioso é que o erro da contradição em geral merece aquele comentário. Que absurdo! Muita gente vai dizer: ué, professor, mas o que o texto narra não é o momento de uma refeição em que ocorre uma agregação familiar? E eu respondo: sim, é o momento de uma refeição em que ocorre a agregação familiar. Mas prestem atenção ao que essa alternativa diz, que o narrador mostra um contexto em que a refeição determina a agregação familiar. Vejam bem, essa agregação não é determinada pela refeição. Na verdade, o chefe de família usa uma das refeições, no caso, o almoço dominical, quase que como um pretexto para promover essa agregação. Vamos rever o texto. Reparem esse trecho que nós vamos destacar agora. Por isso, Ideu exigia que aos domingos todos estivessem juntos durante o almoço. Viram? Ele exigia tal agregação, e mesmo assim aos domingos. Então, se era uma exigência, logo essa agregação não era determinada pela refeição. A outra armadilha dessa questão está na alternativa B. Também é uma alternativa que provavelmente foi marcada por muitos dos candidatos, mas o que anula essa alternativa é a forma verbal abandonam. Vejam bem, Aru não está no contexto abandonando um costume. O que ele está fazendo é reclamando e dizendo como será no futuro, quando ele for chefe de família. Mas, nesse trecho, pelo menos, ainda não houve nenhum abandono de costumes. Até agora nós estávamos comentando as duas grandes armadilhas dessa questão. Só que as outras duas alternativas são facilmente descartáveis. A alternativa A, por exemplo, em momento nenhum está dito que o fato do Ideu se submeter ao imperador japonês é que lhe dá prestígio. A alternativa D, aí então nós podemos dizer que é absurda. Dizer que é um contexto em que os conflitos de gênero tendem a ser neutralizados? Não. Pelo contrário, Aru reclama, mas não chega a neutralizar o conflito de gênero. A própria mãe está discordando dessa atitude. Bem, essa é uma questão que exige realmente uma leitura bem atenta. O candidato realmente precisa redobrar a atenção perante uma questão como essa. Porque depois de uma pré-leitura, o candidato percebe que ele não pode sacar o gabarito de primeira. Só depois de uma leitura cuidadosa é que nós percebemos tudo isso que nós comentamos. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei em ambos os casos. Façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário
elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.